Alô, alunos do sétimo período, nós vamos então aqui iniciar as atividades da nossa terça-feira, 23 de setembro, 22 de setembro, né? E essas atividades serão este vídeo sobre os dois assuntos, eventos adversos à vacina e o Centro de Referência Imunobiológicos Especiais. E também vou postar o exercício para vocês, que vocês irão resolver. E na próxima segunda-feira, então, eu vou postar aqui as respostas para vocês, tá? Esqueci de comentar na nossa reunião que eu estou fazendo uma remodelação dentária, coisa de velho, né? E estou com a dicção soprando bastante, né? Isso vai resolver logo, eu espero, mas vocês, por favor, me desculpem, tenham paciência, né? Muito bem. O primeiro assunto que nós vamos abordar são os eventos adversos à vacinação. E a nossa referência é o Manual de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos à Vacinação, que está lá postado no Blackboard para vocês, ok? Então, o evento adverso é uma forma que a gente chama, o que muita gente chama de reação vacinal, né? Esse termo eventos é mais apropriado porque a pessoa pode fazer uma vacina e ter, por exemplo, uma urticária e cefaleia. Portanto, ela teve dois eventos adversos relacionados a uma vacinação, né? Então, a vigilância trabalha assim, utilizando mais esse termo dos eventos adversos à vacinação. Eu suspeito de um evento adverso baseado na associação temporal entre a aplicação da vacina e o surgimento de um evento. É claro que ele não basta, né? Eu posso fazer uma vacina pneu 23 hoje e depois de amanhã ter uma diarreia, né? E essa diarreia não está relacionada à vacinação porque ela não causa isso. Então, para cada vacina, existe um capítulo no manual, é claro que não é para vocês estudarem tudo, né? Agora, mas diante de uma dúvida, de um evento adverso, vocês abrem o manual. Lá vai falar o tempo em que eu considero o evento adverso. Por exemplo, se uma criança fez uma pentavalente e teve uma convulsão febril até 48 horas depois da aplicação da vacina, eu vou considerar um evento adverso. Se a convulsão febril foi 4 dias depois da vacina, ele já não encaixa mais nesses eventos. E então, e lá vão estar listados, nós trabalhamos com notificação, né? Aquilo que deve ser notificado, então, como evento adverso à vacinação. Existem várias formas de notificação. Uma é notificação aberta, por exemplo. Os americanos trabalham assim e isso tem trazido muito problema para eles. Eles não têm uma definição dos eventos. Então, uma adolescente fez vacina HPV, depois da manhã ela aparece com uma diarreia, o médico entra lá no site do sistema deles e notifica a diarreia, né? Depois, os epidemiologistas do CDC é que vão olhar essas notificações e falar, não, isso está descartado, isso aqui vai ser computado, isso merece ser investigado, né? Está tendo muito problema porque grupos anti-vacinas começaram a utilizar essa notificação para dizer, olha, vacina tal pode, né, tomou vacina de hepatite B e caiu do cavalo, então a vacina faz cair do cavalo. E aí eles começaram a pôr um certo limite na divulgação disso, na abertura, o que também foram acusados de estar omitindo dados. Aqui no Brasil, nós trabalhamos com uma notificação chamada dirigida. Isso quer dizer que você não notifica que uma pessoa caiu do cavalo depois de fazer vacina hepatite B. Lá o manual lista
os eventos que você deve notificar. Há alguns eventos que são da vacina e não são notificáveis, são esperados, não faz sentido você notificar. Então, a nossa notificação é dirigida. Mas qualquer coisa grave que surja depois da vacina, então, fez a vacina e internou no CTI com pneumonia. Mesmo tenha sido uma polioral, eu não acho que polioral tenha nada a ver com pneumonia grave, né? Mas se houve internação, eu devo notificar. Se houve um evento grave qualquer que não está listado, mas é grave, eu notifico também. Foi assim que nós descobrimos vários eventos que a comunidade científica internacional não conhecia. Por exemplo, o vírus da vacina febre amarela poder visceralizar e causar uma síndrome tipo febre amarela. Isso nós conhecemos porque foi notificado um evento adverso que levou à internação depois da vacina febre amarela. Hoje ele faz parte das listas de notificação, porque a gente já comprovou que tem a ver com a vacina mesmo, né? Então, é uma notificação dirigida, mas diante de um acontecimento grave pós-vacina, você também faz. Às vezes nós utilizamos o que se chama de vigilância epidemiológica baseado no local sentinela. Por exemplo, vamos imaginar que no primeiro semestre do ano que vem, nós vamos utilizar uma nova vacina para SARS-CoV-2. Então eu vou listar lá o que os médicos devem notificar como evento, mas eu vou combinar também com o ambulatório de urgência do CGP, com o de Lomberes, com esses locais, e falar assim, todo evento que chegar aí, né, vocês vão anotar e eu vou ligar todo dia, ver se aconteceu alguma coisa. Então, são locais que, como atendem a maioria do problema, eles servem como sentinela. Eles vão me servir de parâmetro para conhecer o que está acontecendo, né? Então, em situações especiais, a gente utiliza esses locais que a gente chama de sentinela, né? Então, quais são os objetivos de eu fazer uma vigilância epidemiológica de eventos adversos? Primeiro, uma vigilância pós-registro. Hoje é chamada fase 4 dos estudos clínicos. O licenciamento de um medicamento, de uma vacina, baseado em uma fase 3, que inclui lá 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, 60 mil pessoas. Mas aí a vacina é licenciada, eu aplico em 1 milhão de pessoas, né? Então, o fabricante e a vigilância epidemiológica são obrigados a acompanhar esses novos medicamentos e vacinas durante, após o licenciamento, né? Para que a gente possa detectar alguma coisa que só acontece em 1 milhão de vacinados, não acontece em 1.000 vacinados, né? Então, serve para essa vigilância pós-registro. Serve para o que a gente chama de alterações programáticas, que são erros. Vamos dizer que eu começo a ter um surto de evento adverso ABCG num determinado município. Aí eu devo ir lá investigar e descubro que a técnica de aplicação está incorreta. Então ele serve para detectar essas alterações programáticas. Ou mesmo a alteração dos produtos, que não é muito comum, porque os imunobiológicos utilizados no Brasil, antes de serem distribuídos, eles passam por avaliação do INCQS. Mas pode acontecer. Aconteceu há pouco tempo com uma vacina pentavalente importada de um determinado laboratório lá da Índia. Quando ela começou a ser usada, nós descobrimos que ela estava causando um excesso de eventos adversos baseados no que nós temos de referência de outras vacinas, né? Essa vacina foi retirada, então, do mercado brasileiro. Outra coisa importante é o apoio às equipes de imunização, porque para o leigo,
quando você aplica uma vacina e, por exemplo, acontece um quadro de hiperemia, induração, calor no local de aplicação, ele tende a pensar que a vacina foi mal aplicada. Mesmo outros eventos, eu já tive muita experiência nessa área, né? Então, às vezes a criança é vacinada, tem um problema qualquer de saúde, é internada, e o leigo atribui isso à aplicação. Então, quando a vigilância epidemiológica recebe a notificação, investiga e faz uma resposta, né? Esse evento acontece em decorrência dos componentes da vacina, não tem nada a ver com a aplicação. Isso dá certa segurança a quem está no programa, né? Nós temos também motivações legais. Então, daqui 5 anos, alguém pode entrar na justiça contra o programa de imunização, né? O município, o estado, o médico, falando que 5 anos atrás aconteceu da criança ser vacinada, ser internada com pneumonia, e o problema judicial não é só econômico, é só indenização que pede. É também quando a justiça considera que uma coisa foi causada pela vacina, isso pode ter uma repercussão muito ruim, né, para o programa. Então, se eu investigo os eventos e guardo a investigação, quando surge esse tipo de denúncia, eu estou com os dados. Não, foi aplicado vacina tal, lote tal, esse lote passou pelo NCQS, ele não teve mais eventos do que o esperado. Esse evento que ocorreu, nós investigamos, na verdade foi uma pneumonia bacteriana, não tem nada a ver com a aplicação de vacina, né? Então hoje eu preciso estar preparado. Nem toda notificação deve ser investigada. Há eventos que eu simplesmente guardo. Por exemplo, fez uma vacina pentavalente e deu um abscesso frio não infeccioso na coxa, né? Infelizmente, esse é um evento adverso que pode ocorrer. Não é comum, é raro, mas pode ocorrer. Não há necessidade de eu ir lá ver o paciente, avaliar como estão as condições da sala de vacina, né? Existem aqueles eventos que eu sou obrigado a ir lá, preencher a ficha de investigação, tudo isso. Então, o manual ele te dá essa indicação. Esse evento deve ser notificado, ele deve ser investigado, ele contraindica novas doses dessa vacina ou não, né? Então, isso tudo está lá no manual. Então, isso tudo compõe o sistema brasileiro, que atualmente está informatizado. Então, existe um sistema informatizado em que você registra esses eventos, você pode fazer levantamentos, ele é todo online, né? O município coloca no sistema, o Estado faz uma conclusão, envia para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde pode, inclusive, discordar dessa conclusão, propor outra conclusão ou pedir uma investigação suplementar, isso tudo de forma informatizada. O importante é quem está na atenção primária, né? Saber quais eventos precisam ser notificados e preencher a ficha de notificação direitinho, encaminhar para a imunização do município, que vai tomar então as providências cabíveis nessa situação, né? Como eu disse, então, o manual de vigilância tem todas essas questões. Ele explica lá essa questão dos estudos clínicos, né? Tão popular nesse momento de desenvolvimento de uma vacina para o SARS-CoV-2. Então, o que é um período pré-clínico, o que é a fase 1, o que é a fase 2, a fase 3, e aí ele vai explicar depois como é importante a vigilância para fazer uma chamada fase 4 de acompanhamento desse novo imunobiológico. E aquilo que eu chamei a atenção, todos os eventos adversos graves e ou inusitados devem ser notificados imediatamente, né? Mesmo que ele não esteja lá na nossa lista, né? E ele preconiza um tempo de qualidade. A vigilância tem 48 horas para fazer essa investigação após uma notificação. Então, o manual ele dá todos esses caminhos para nós.
E aí o exemplo, né? Aqui um exemplo de vacina febre amarela, como isso é tratado. Então ele tem lá, qual que é o evento? Manifestação local. Tem a descrição do evento. Quanto tempo entre a aplicação e o início dos sintomas eu considero? Qual percentagem de ocorrência? Preciso notificar ou não? Né? Então isso aí vem lá. Aí depois vem lá encefalite, como que são os sintomas, ocorre 7 a 21 dias depois. A incidência calculada desse evento é um caso em 22 milhões de doses aplicadas. O que é que eu devo fazer? E se está contraindicado ou não a revacinação, quando está indicação de uma outra dose. Então, para as vacinas, a gente tem esse resumo lá no nosso manual, né? Então, esse é o sistema de vigilância epidemiológica à vacinação. Existe também no Brasil um sistema chamado de Sistema de Referência em Imunobiológicos Especiais. Primeiro foram considerados locais, né? Foram criados nas capitais um local onde esses pacientes considerados especiais pudessem ser atendidos. Hoje, isso é mais descentralizado. Às vezes, um município envia a ficha para o regional de referência, o regional já avalia a ficha e manda o imunobiológico lá para a pessoa, né? Mas, primeiramente, ele foi bolado para ser um local onde essas pessoas iriam, mas isso está sendo descentralizado atualmente, né? E esse manual é o que normatiza esses centros. Eles surgiram porque lá na década de 90, muitos imunobiológicos, boas vacinas, imunoglobulinas que já haviam sido desenvolvidas, ainda não estavam na rotina do SUS. Então, foi pensado o seguinte: eu não posso comprar nesse momento, ou não existe produção nesse momento para essa vacina para todas as pessoas, eu vou comprar pelo menos para aquelas que têm mais risco de ter doença grave ou tem uma condição primária que predispõe a isso. Com o tempo, nós já estamos na 5ª edição desse manual, que é a referência desse serviço, né? Isso foi evoluindo e esses centros foram se tornando locais mesmo de referência. Eu estou cuidando de um paciente vivendo com HIV, eu posso recorrer a esse manual e avaliar quais vacinas esse paciente não pode fazer, quais vacinas não estão na rotina, mas ele deve receber. Então, tem vários capítulos onde estão previstos, né, calendários de vacinação para o paciente que tem doença renal crônica, ou que é cardiopata, ou que vive com HIV, ou que vai se submeter a um transplante, né? Várias situações que estão aí listadas para o médico. Então, embora você não trabalhe num centro, você não seja referência em imunização, você deve ter esse manual, porque todo paciente seu, né, você pode avaliar se ele tem indicação de um tratamento especial do ponto de vista da imunização. Ele tem, então, como eu disse, vários capítulos, e os primeiros capítulos que eu já sugeri a vocês são de introdução à imunização. Os conceitos de imunização, como que a condição imunológica pode impactar a vacinação, né? Então, isso é muito importante para vocês. E aí vão vindo os capítulos, né? Vacinação por doença, vacinação de pacientes com comprometimento da imunidade. Aí vai estar lá quem está em tratamento de neoplasia, quem tem uma imunodeficiência primária, como eu devo vacinar. Então, não é um manual para você pegar e decorar, é um manual de consulta. Você tem que conhecê-lo, folheá-lo, né? Ver o que tem lá. Para amanhã, quando você tiver um paciente com uma condição especial, você saiba consultá-lo e encaminhá-lo ou solicitar as vacinas especiais que ele precisa.
Então, tem vários capítulos. O ideal o melhor é esse capítulo que parte da doença, né? Então, eu falo assim, como deve ser a vacinação de um paciente com doença renal crônica? Eu vou lá em doença renal crônica e avalio como deve ser esse calendário, tá? Tem um outro capítulo que parte das vacinas. Para que doenças estão indicadas especialmente a vacina meningo C conjugada, tá? Mas esse não é muito prático para a gente que está lá na atenção primária, não, né? Isso é melhor para quem está como referência já dar uma olhada se aquela solicitação está de acordo com o manual dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, que a gente vai, então, consultar. Tá? Então, nem sempre é doente. Tá? Por exemplo, o profissional de saúde deve receber determinadas vacinas que quem não é profissional de saúde talvez não precise, né? E não é propriamente uma doença, é uma profissão, é uma condição. O prematuro precisa de determinados cuidados em imunização que a criança a termo não precisa, né? Então, isso está bem listado aí no manual. No exercício, então, nós vamos pegar umas situações só para vocês consultarem, resolverem e aprenderem a lidar com esse manual. Essa é a nossa intenção. Não é vocês decorarem nenhuma calendário para paciente especial, não. Vocês terem o manual no celular de vocês e quando estiverem lá no ambulatório, por exemplo, frente a um diabético, deixa eu olhar aqui no manual se o diabético deve fazer alguma vacina que o não diabético da idade dele faz. Tem esta questão também. Vocês viram no calendário básico e no nosso apostila de imunização, nosso resumo, que as vacinas no SUS têm limites de idade, limites operacionais. Então, eu só aplico o meningo C conjugado em crianças em menores de 5 anos. Se ele chegar com 7 anos nunca foi vacinado, eu não uso, porque a vacina do SUS foi comprada para os menores de 5 anos. Agora, se ele tem uma condição especial, por exemplo, ele tem anemia falciforme, tem 7 anos e não se vacinou contra a doença meningocócica, aí eu posso vaciná-lo porque ele tem uma condição especial, né? Então é para isso que existe esse manual. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, existe um CRI físico, né, que funciona lá na Savassi, onde os pacientes são encaminhados. Vai ser implantado um outro no Hospital Eduardo de Menezes. Os pacientes vivendo com HIV que fazem controle lá no CTR, do Hospital Oreste Diniz, ligado ao FMG, eles já são vacinados lá com as vacinas especiais. Mas na maioria dos municípios, o médico vai ter que encaminhar um pedido à coordenação do município, né? Dizendo, olha, eu tenho um paciente renal crônico e eu quero para ele a vacina Pneumo 23, que está indicada. Aí essa ficha vai correr e o imunobiológico enviado lá para o município. Tá? O CRI físico é muito interessante, porque essas pessoas acabam adquirindo muita experiência imunobiológica especial. Os imunobiológicos especiais não são só vacinas, existem também imunoglobulinas, né? Nós vimos que fazem imunidade passiva, que precisam ser usadas com certa urgência e que a gente não acha para comprar, não acha em qualquer hospital e ficam lá então nos centros de referência. Então, por exemplo, nasceu uma criança cuja mãe é portadora crônica do vírus da hepatite B, nós vamos estudar ainda, né? Essa criança precisa receber uma imunoglobulina hiperimune contra a hepatite B. E eu tenho que pedir na referência do CRI através da imunização do município, né? Eu não vou achar a imunoglobulina hiperimune contra a hepatite B em nenhum hospital, nem lá na unidade de saúde. Ela fica aos cuidados dos imunobiológicos especiais.
Outro exemplo, a imunoglobulina hiperimune contra a varicela zoster. Se uma gestante inicia um quadro teve contato, desculpa, com um paciente com varicela, ela foi no aniversário, o sobrinho dela estava com catapora, ela pegou o sobrinho no colo. E aí depois ela relata isso, nós descobrimos que ela nunca teve catapora e que ela nunca foi vacinada para catapora. Então é urgente aplicar nessa gestante a imunoglobulina hiperimune contra a varicela zoster, que eu só encontro no sistema de imunobiológicos especiais, né? Então, o manual também traz essas indicações, tá, das imunoglobulinas hiperimunes. Nós vamos ainda, quando tratarmos da doença, ver algumas, o seu uso, né? Mas esse uso está descrito aí no manual do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Aqui, por exemplo, está uma tabela de como eu devo vacinar alguém que recebeu um transplante de células hematopoéticas. Por exemplo, um transplante de medula óssea. Então, está aí o esquema de vacinação, né? Então, para cada condição, eles vão dar um esquema para você poder consultar, né? Infelizmente, as nossas coberturas vacinais nos pacientes especiais é muito baixa e está sendo feito todo um trabalho para tentar melhorar essas coberturas. No caso, por exemplo, do paciente vivendo com HIV e que mora numa região endêmica para a febre amarela. A vacina febre amarela é de vírus atenuado, vivo. Ele está vivendo com HIV. Será que eu posso ou não posso vaciná-lo? Aí o manual, então, te dá parâmetros, né? Qual o parâmetro para eu poder vacinar alguém que esteja vivendo com HIV? Então, tudo isso vocês vão encontrando aí no manual. É claro que na medida que vocês forem consultando, vocês vão aprendendo. Amanhã, se vocês estiverem num ambulatório de atendimento de cardiopatas ou de renal crônico, vocês vão acabar introjetando essas indicações, nem sempre precisando consultar, né? Mas nesse início faz parte do aprendizado vocês sempre consultarem o manual do então agora nós vamos partir para resolver os exercícios que eu preparei para vocês, né? Tá aí no e-mail da turma. Mais uma vez eu relembro meus contatos, né? Estou à disposição de vocês, né? Alguns alunos tinham outros e-mails meus, não tem problema, tá? Mandou pelo e-mail da UAI ou pelo e-mail da IG, não tem problema. Como o Gmail é muito bom de abrir no celular e eu procuro responder vocês rapidamente, então eu coloco esse aí como prioritário e é também de onde eu mando e-mail para vocês, tá? Mas fiquem à vontade para fazer contato e esclarecer. Então vocês vão resolver esse exercício. Segunda-feira que vem nós vamos corrigir. Penso ainda em fazer essa correção por PowerPoint. Nós estamos começando, né, nessa área. Aqui a gente explica melhor para vocês. Até que no futuro, dependendo do exercício, se não seja necessário, eu mando o exercício resolvido para vocês, né? Apenas para vocês conferirem as respostas. Ok, então, bom exercício para vocês, um abraço.